Se você chegou nesse vídeo, provavelmente já percebeu que criar conteúdo não tá sendo tão simples assim, né? Você até tenta dar uma olhada na concorrência, copiar o que tá dando certo e posta, mas entra naquele ciclo vicioso de cria, publica, não vê resultado, se compara, se cansa e na semana seguinte começa tudo de novo. E tem dias que você nem chega a postar porque não tem ideia do que criar. E o resultado disso? Você gasta energia, se sente atrasada e no final não chega a lugar nenhum. E agora? É aqui que muita gente acredita que a solução mágica para isso é seguir fórmulas prontas, postar mais e torcer pro algoritmo gostar de você. Mas hoje eu quero te propor uma visão diferente. Quero que a partir de agora você esqueça tudo que você já aprendeu sobre criação de conteúdo. Porque nesse vídeo eu quero te mostrar uma forma muito mais simples e estratégica de criar conteúdo que vai fazer sentido para a sua realidade, para a sua rotina. E, claro, vai atrair seguidores que também têm potencial para se tornarem os seus clientes. Tá pronto para vir nessa comigo? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Rafaela Tozelli e já crio conteúdo há mais de 10 anos. Mas foi em 2020 que eu decidi transformar todo o meu conhecimento e experiência em criação de conteúdo em um novo perfil ensinando sobre isso e também uma empresa que hoje ajuda profissionais a crescerem e venderem os seus serviços e produtos digitais através da criação de conteúdo, de um jeito mais simples e que cabe na sua rotina. Porque se tem uma coisa que eu aprendi muito bem nos últimos anos, é que criar conteúdo pode ser muito mais simples do que as pessoas imaginam. Porém, você precisa ter um olhar mais específico para o que realmente importa. Mas antes de te mostrar como que você pode fazer isso, lembra do que eu te pedi lá no começo do vídeo? Calma, se você não lembra, eu vou colocar aqui de novo. Quero que a partir de agora você esqueça tudo que você já aprendeu sobre criação de conteúdo. Então vamos começar esquecendo aquilo que já te falaram sobre criação de conteúdo, para que hoje você possa ter uma outra visão sobre isso e conseguir criá-lo com mais facilidade e também vender com muito mais facilidade através dele. Primeiro eu vou começar falando cada um dos tópicos que eu gostaria que você esquecesse e depois, com as soluções que eu vou te mostrar, basicamente vai justificar cada um deles. Primeiro, esqueça a ideia de que para você conseguir ter resultados, precisa postar exaustivamente todos os dias, porque quem não é visto não é lembrado. Segundo, esqueça a ideia de que é só criar um post com um conteúdo de valor e com um título genérico que todo mundo já criou que vai ser o suficiente para você ter resultado. Terceiro, esqueça a ideia de que é só mostrar o seu produto, só mostrar aquilo que você vende e automaticamente as pessoas já vão se interessar por ele. Quarto, esqueça também a ideia de que é só você fazer mais para ter mais resultado. Muitas vezes você só precisa aprender a colocar a sua energia no lugar certo. E principalmente o quinto, esqueça que você precisa seguir fórmulas prontas e genéricas que vai te dar resultado. Como um padrão específico de posicionamento, um padrão específico de formato de conteúdo que você precisa criar. Enfim, muitas vezes essas fórmulas só tentam te colocar em uma caixinha onde você não se encontra e às vezes você fica preso ali ou se perde e na verdade isso acaba mais te prejudicando do que ajudando. Essas ideias até podem parecer lógicas e provavelmente em algum momento você já escutou que algum desses ou todos eles vai te ajudar, mas na prática cada um deles te coloca no que eu chamo de a bolha caótica do digital. Um espaço que é lotado de conteúdos iguais. Muitas vezes você se sente exausta porque faz e demora muito para você conseguir ter resultado e com uma produtividade disfarçada de cansaço. E o resultado disso, você só continua invisível, fazendo mais do mesmo e sem conseguir chegar no lugar que você gostaria. Mas é aqui que entra a parte boa, que eu quero te mostrar agora o que realmente funciona e como você vai conseguir simplificar a sua criação de conteúdo em qualquer rede social nos dias de hoje. Porque o que eu quero te mostrar e o que eu vou te mostrar é o que realmente vai mudar o seu jogo. Então, aproveitando, se você já tá gostando desse conteúdo, não esquece de dar um like aqui e também já se inscrever no meu canal, que a gente ainda vai ter muito conteúdo por aqui. Então, primeiro, entenda o formato de conteúdo que faz mais sentido para você e mantenha a constância nele. O que isso quer dizer? Basicamente, que eu já vi muitos profissionais falando que o que funciona hoje são os vídeos de 40 segundos, outros profissionais falando que o que funciona são os carrosséis, outros que são os vídeos mais longos, enfim. Mas a verdade é que nenhum formato vai funcionar se ele não fizer sentido para você, porque você não gosta de criar aquele formato de conteúdo ou não é viável para o seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma vez que eu dei uma palestra e aí durante a palestra eu falei sobre isso. E no final da palestra, uma das pessoas que veio falar comigo me disse assim: nossa, Rafa, me deu muito alívio quando você falou que eu não preciso postar vídeos nas redes sociais, ou muitos vídeos nas redes sociais, para que eu consiga ter resultados. Porque realmente o que eu gosto é de escrever.
eu gosto de posts em imagens, posts em carrossel, e eu ficava muito receosa de conseguir ser vista como eu gostaria, ter a autoridade que eu gostaria nas redes sociais, sem postar vídeos, mas você me trouxe uma outra visão sobre isso. No caso dela, o que ela gostava de fazer era escrever sobre aquilo que ela entendia, sobre aquilo que ela tinha conhecimento. Claro que se ela conseguir encaixar também um ou outro vídeo ali, para as pessoas também saberem quem ela é, ver a forma dela de falar e etc., vai ser legal, vai ajudar mais ainda. Mas se o que ela gosta é de escrever sobre o assunto que ela fala, e aquilo é viável de encaixar na rotina dela, ou seja, ela consegue criar esse tipo de conteúdo com mais facilidade, consegue editar esse post, né, editar o design dele com mais facilidade, ou até mesmo ela pode preferir uma rede social que, ao invés de mais vídeos e fotos, tem mais texto, né? Como, por exemplo, o LinkedIn ou o Substack. É muito melhor que ela foque nesse tipo de conteúdo, porque pelo menos ela consegue ter mais constância, ter mais facilidade para falar sobre o assunto que ela fala e criar de fato esse conteúdo e não simplesmente criar um vídeo e depois ficar 3 semanas sem postar porque ela não conseguiu gravar outro vídeo para colocar ali na rede social dela. O meu exemplo já é diferente. Eu prefiro me expressar falando do que escrevendo. Isso significa que eu nunca vou escrever uma newsletter ou fazer um post em carrossel, enfim. Não. Isso só significa que eu prefiro um formato de conteúdo que se encaixa mais para mim do que outro. E além disso também, quando você determina um formato de conteúdo, é muito mais simples para você ter essa constância que eu falei também, porque todos os conteúdos que você for produzir, ou pelo menos a maioria, você já sabe como que você vai criar eles. Por exemplo, no meu caso, eu geralmente gravo mais vídeos, então eu já sei o cenário, já sei onde eu tenho que posicionar o celular, já sei onde eu tenho que posicionar o microfone, já sei a posição que eu tenho que ficar. Entendeu? Então é muito mais rápido e muito mais simples para eu conseguir criar o conteúdo nesse formato, que para mim já se tornou o meu formato principal. A constância no formato certo é mais poderosa do que você ficar cada hora atacando para um lado diferente. E aí a gente já puxa um gancho para o segundo item que vai tornar a sua criação de conteúdo mais simples, que é você criar um planejamento de conteúdo que faça sentido para a sua rotina. Por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que é muito ocupada, que realmente no dia a dia é muita correria, muita coisa para você fazer, o seu trabalho te demanda, às vezes você tem filho, bom, enfim. Adianta você colocar lá no seu planejamento de conteúdo que você vai postar fielmente todos os dias? Muito provavelmente não. Principalmente se você ainda está com dificuldade para criar conteúdo, porque você não tem essa habilidade, essa rapidez para produzir conteúdo. E aí você vai colocar, às vezes, um conteúdo para postar por dia, vai colocar lá no seu planejamento bonitinho, mas vai ficar só no seu planejamento porque você não consegue colocar isso em prática no dia a dia. Entenda primeiro a sua rotina, veja como você pode encaixar a sua criação de conteúdo dentro dela, e aí nesses dias se proponha a fazer isso. Por exemplo, vamos supor que na segunda-feira você tem uma lacuna de um tempo maior para você conseguir criar os seus conteúdos. E aí, talvez você seja aquela pessoa que gosta mais, né, que prefere gravar vídeos ao invés de criar conteúdos em imagens, conteúdo em carrossel, né, posts em carrossel. Tudo bem. Quantos vídeos você realmente consegue gravar na segunda-feira e às vezes até editar na segunda-feira? Ah, Rafa, eu consigo 3 vídeos. Ótimo. Então, nesse dia você grava, você edita, e aí você posta esses 3 vídeos ao longo da semana. Um na segunda-feira, um na quarta, um sábado. Ou um na terça, depois quinta, depois domingo. Mas não se comprometa a ter uma frequência de conteúdo se você não vai conseguir seguir. É muito mais interessante que você consiga ter uma frequência menor ao longo da semana, porém uma constância maior a curto, médio e longo prazo, já que essa criação de conteúdo vai ser mais sustentável para você seguir, essa frequência de criação de conteúdo vai ser mais sustentável para você seguir, e aí é muito mais tranquilo de você conseguir manter essa constância ao longo das semanas. Terceiro ponto é você procurar transformar o que já acontece na sua rotina em um conteúdo que será desejado pelo seu cliente. Por exemplo, vamos supor que você seja uma nutricionista. Uma nutricionista que gosta de acordar cedo,
que faz o seu café da manhã, que faz ali a sua marmitinha do dia e leva para o seu consultório, que faz exercício físico, enfim, você tem uma rotina saudável como nutricionista também. E aí, ao invés de você tentar procurar na sua cabeça, do completo nada, uma ideia de conteúdo para você criar, você vai fazer diferente. Primeiro, que tudo que você for fazendo ao longo do seu dia, ou você pode gravar enquanto você faz, deixa o celular ali do lado e vai gravando você fazendo, por exemplo, o seu café da manhã, ou você criando uma dieta para um paciente, você pode colocar, enquanto você está no computador, você pode gravar. Enfim, gravar esses diferentes momentos do seu dia, ou tirar foto daquilo que você está fazendo naquele momento. Ah, eu fiz o meu café da manhã, deixa eu tirar uma foto do meu café da manhã. Ah, eu estou meditando de manhã, deixa eu tirar uma foto aqui enquanto eu estou meditando, do meu livro, ou de um exercício que eu estou fazendo. Eu fui na academia, deixa eu tirar foto do meu tênis indo para a academia, uma foto minha no espelho, ou uma foto da garrafinha. Enfim, você pode ir gravando e tirando fotos daqueles momentos no seu dia, até mesmo pode tirar foto também quando chegar no seu consultório, algum cantinho do seu consultório. Tudo aquilo que vai acontecendo pode ser gravado e pode ser fotografado. E aí, em um momento do dia, você vai entrar em uma consulta com o paciente. O que aquele paciente está te falando que ele tem de dificuldade? O que aquele paciente está te falando que ele não aguenta mais fazer? O que aquele paciente gostaria de alcançar através da sua ajuda? Entende o que eu estou falando? Você vai pegar e anotar tudo o que aquelas pessoas vão te falando e tudo isso vira um conteúdo. Se uma pessoa está te falando que não consegue emagrecer porque ela gosta muito de comer pizza aos finais de semana, então você pode fazer um post falando como é possível as pessoas emagrecerem, mesmo que elas gostem de comer uma pizza no final de semana com o marido dela, com um companheiro dela, companheira dela, ou com a família, enfim. E aí, para fazer esse post, você pode pegar aquelas fotos que você tirou ao longo dos seus dias, inclusive se até tiver uma foto de uma pizza que você comeu, também pode utilizar. E aí você pega todas essas fotos e você faz um post com essas fotos que você foi tirando ao longo dos seus dias. Eu até faço bastante isso, principalmente no meu Instagram e no TikTok também. Vou tirando fotos de diferentes momentos no meu dia e aí depois eu só edito essas imagens e eu escrevo em cima dessas imagens um assunto que eu quero abordar ali para minha audiência. Ou você pode pegar um trecho de um daqueles vídeos que você gravou ao longo do seu dia e aí você pode editar rapidamente, escrever uma frase em cima que vai chamar a atenção daquelas pessoas que estão com essa dificuldade e no momento que você for postar na rede social, você explica, né, discorre sobre aquele assunto e traz a solução na legenda do seu post. São alguns mecanismos que você pode usar para transformar aquilo que você já faz e já tem em um conteúdo que vai atrair as pessoas que você deseja, que também desperta ali uma vontade delas quererem comprar de você. Aliás, é até importante falar sobre isso, porque é lógico que não importa apenas o assunto que você vai trazer, né, o que você fala ali na sua rede social, mas como você fala isso. Desde o título da sua postagem, você já está fazendo com que aquilo que você está escrevendo desperte algo em quem está assistindo. Já vai fazer com que as pessoas que você gostaria de atrair parem no seu conteúdo ou não. Dependendo, às vezes o assunto até pode ser interessante, mas se você não criou um título que cativa, que vai fazer aquela pessoa que deveria parar ali realmente se interessar, despertar uma curiosidade, ter vontade de ver o que você vai falar, de ver ou ouvir o que você vai falar ali, facilmente ela vai sair. Então, desde o título, você precisa conseguir chamar a atenção de quem você quer. No desenvolvimento do seu conteúdo, você precisa discorrer sobre o assunto de uma maneira que aquela pessoa vai se interessando, vai querendo acompanhar até o final. E quando chega no final, você precisa entender o que falar ou como amarrar tudo aquilo que foi desenvolvido desde o começo em um fechamento que faça com que essa pessoa tenha o desejo de dar um próximo passo com você. Seja começar a te acompanhar ou, principalmente, comprar de você, querer se tornar a sua cliente. E esse mecanismo que eu te falei aqui, que faz com que as pessoas queiram
realizar todos esses passos, é o que hoje eu trabalho dentro do meu método, que é o efeito seed. O efeito seed significa que todas as suas postagens devem gerar o efeito seed, que é chamar atenção, interessar e despertar desejo. Senão o assunto que você vai falar ali até pode ser interessante, até pode ser algo que as pessoas estão precisando, mas elas não vão parar no seu conteúdo, consumir até o final e querer comprar de você, porque não está sendo falado da forma correta. Isso em qualquer rede social. Inclusive, hoje eu tenho um treinamento que é o conteúdo Seed Express, que além de te ensinar como eu aplico esse método passo a passo de uma forma muito simples e muito rápida, eu também entrego uma biblioteca com 30 conteúdos prontos para você vender. E o melhor é que todos esses posts dessa biblioteca podem ser facilmente adaptados para o seu nicho e para o produto ou serviço que você vende, porque dentro do Seed Express eu também tenho uma inteligência artificial que foi treinada com o efeito seed, que vai adaptar para você cada um desses conteúdos em segundos. Se você se interessou, é só clicar no link que eu tô deixando aqui embaixo desse vídeo. E o último ponto, mas não menos importante, pare de esperar perfeição e priorize ação. Não adianta fazer um belo de um planejamento e querer que as coisas deem certo se aquilo só fica no papel, porque você sempre fica se auto-sabotando, querendo que um vídeo fique perfeito, querendo que um determinado conteúdo que você escreveu fique perfeito. E aí nessa questão de sempre querer perfeição, 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 fica tudo na galeria do seu celular ou tudo, sei lá, no seu bloco de notas ou em algum documento que você escreveu, mas não vai para as redes sociais, não vai para quem poderia consumir o seu conteúdo e querer mais daquilo que você está criando. E às vezes você acha que você precisa melhorar tanto uma coisa que, na verdade, você nem sabe se de fato precisa ser melhorado, porque você não sabe ainda como está o feedback das pessoas que você gostaria de alcançar. Você não sabe ainda a repercussão que aquele conteúdo de fato vai te proporcionar, porque você simplesmente nem postou ainda para saber que precisa melhorar alguma coisa. Enquanto isso, como está a sua concorrência? Está lá postando e atraindo os clientes que poderiam ser seus para ela, mesmo que você ache que o conhecimento dela não é tão bom quanto o seu, ou que você acha que a entrega dela não é tão boa quanto a sua, mas ela tá fazendo. Ela priorizou, além do planejamento, a ação. No fim das contas, criar conteúdo nunca foi sobre fazer mais, mas sim fazer do jeito certo. O jeito certo é aquele que você consegue manter, que representa quem você é, mas que ao mesmo tempo comunica o seu valor de uma forma clara e desperta interesse e desejo nas pessoas para que elas queiram te acompanhar e posteriormente comprar de você. Se esse vídeo te ajudou a enxergar uma forma diferente de criar conteúdo, e eu espero que uma forma mais simples, já deixa o seu like aqui e também se inscreve, porque esse é só o primeiro conteúdo de outros que vão vir por aí também. Se uma outra pessoa que você conhece também tá precisando escutar o que eu falei aqui nesse vídeo, já aproveita para mandar ele para ela. Até o próximo vídeo. Fui!